Mais um lá. Ali, ó. Ali. Mais um ali atrás. Joia. Mais alguém sem polígrafo? Tá. A senhora é da Escola de Servos também? Ou tá? Tá. Não, depois então eu consigo um para a senhora, tá? Que não, tranquilo. É que para quem não está bem adaptado, né? Nós temos um curso aqui que é a Escola de Servos e ela acontece durante o culto. Então é um culto escola, né? Vamos dizer assim. Então os alunos eles têm um material assim, mas depois eu posso também disponibilizar sem problema nenhum, né? Só que terminou ali agora. Era o último ali, né? Então, mas a gente pode depois... o pastor Alberto vai ceder um ali para a senhora poder acompanhar. Tá, joia. Então, a escola de servos acontece durante o culto, então, às vezes, a pessoa fica um pouco, né? Puxa, mas o que é isso? Será que eu vim no lugar certo? Não, você está no lugar certo. Nós entendemos, inclusive, que todo culto, na verdade, seja ele qual for, também é uma fonte de ensino, né? A palavra nos diz assim, Jesus, quando deu lá a grande comissão, ele falou, né? Ide, portanto, no céu o evangelho, batizando e ensinando, né? Para que guardem todas as coisas. Então, o ensino da palavra de Deus e o ensino das coisas de Deus faz parte do chamado da igreja, né? Então, eu lembro que o pastor Gessé falava, né? Na época, lá na década de 90, quando se começou a fazer cultos nas igrejas, por exemplo, não é o nosso caso, nunca foi o nosso caso, mas algumas denominações tinham assim, culto dos milagres, ou então culto da bênção, culto da bênção financeira, culto do, sei lá, do casamento, culto da libertação. Então, tinha um nome, né? E um dia ele falando para a igreja, ele questionou assim, então quer dizer que a libertação só acontece no culto de libertação? Então quer dizer que o culto de bênção não tem libertação? Ou então quer dizer que um culto de ensino não tem bênção, ou vice-versa? Não, na verdade, nós todos, quando nos reunimos, nós estamos sujeitos e debaixo da poderosa mão de Deus, da soberania de Deus, e todos os cultos são cultos de ensino, de libertação, de cura, ou seja, de tudo. Então, nós cremos que uma das fontes também de ensino é o culto, seja ele qual for. Então, quando alguém ministra a palavra de Deus, quando alguém lê um versículo bíblico, ele está ensinando. Quando o povo de Israel foi liberto do Egito, eu falei isso no domingo passado, quando eles atravessaram o Mar Vermelho, uma das primeiras coisas que Moisés foi instruído e foi inspirado por Deus a fazer foi um cântico. E aquele cântico de Moisés nada mais era do que o relato do que havia acontecido naquele tempo, naquela situação. E se você vê o cântico dele, é como se fosse um estudo dos fatos que aconteceram com eles no Egito e como Deus libertou com a mão poderosa. Porque a fixação, né, a memorização dos fatos, quando existe música envolvida, ela é muito melhor. Então, a pessoa ela lembra de letras de música, ela lembra das coisas, isso vamos dizer assim, foi um recurso pedagógico de Deus para aquele momento, para que o povo fosse ensinado. E para que eles não esquecessem o que aconteceu. Então, nós também, por isso que nós temos no nosso culto, nossos encontros, uma coisa que eu, quando me converti, notei, era que as músicas que se cantavam na igreja, praticamente todas elas, até porque na época se cantava muita música do cantor cristão, então eram inspiradas em salmos e em outros textos bíblicos. Digo, pô, que legal, né? Porque deve ser bom, né, ser compositor assim de música cristã, porque tu não tem trabalho nenhum, é só pegar aqui o que está escrito e botar uma música ali, né? Então, achava que era fácil, né? Mas não é. E isso tudo é um recurso pedagógico de Deus também para que a gente cante também da sua grandeza, da sua magnitude, do seu poder.
Como nós estávamos cantando há pouco, né? Temer porque se eu estou guardado por quem nunca perdeu batalha. Por quê? Porque a Bíblia diz que ele é, né? Uma das referências é que ele é homem de guerra, general, senhor dos exércitos, aquele que vai à frente, aquele que luta por nós. Então, isso tudo, nós quando cantamos e quando lemos, nós estamos sendo ensinados sobre isso. Sobre confiar no Senhor, sobre depositar toda a nossa esperança e toda a nossa expectativa de algo melhor no Senhor. E Israel sabe muito bem disso. Porque na cultura hebraica, os meninos de tenra idade já são ensinados às Sagradas Escrituras, são ensinados à lei e os profetas, aos textos bíblicos, às narrativas bíblicas. E Israel, nesse tempo agora que está sofrendo esse ataque, a festa que estava sendo celebrada ali era denominada como festa de casamento. Esse tempo eles celebram a data em que Moisés recebeu do Senhor a lei, em que a lei foi dada, em que ele foi instruído por Deus, e aquilo foi um sinal de Deus, não só para Israel, mas para o mundo todo, de que Deus estava abençoando a Israel, dando para ele as instruções, a lei. É como se fosse um casamento, e o povo judeu estava celebrando isso. Então, você deve ter notícias de várias pessoas, até muitos brasileiros que estão em Israel, estão lá, graças a Deus, em segurança, né? Mas é uma segurança no meio da insegurança, porque num país em guerra não se sabe o que pode acontecer, mas essas pessoas que estavam lá por esse motivo justamente, né, e a data que foi escolhida para isso foi uma data bem específica, isso não é nada ao acaso, isso tudo é planejado para causar o maior dano possível, não só dano físico, mas um dano emocional também, um abalo na fé, mas por isso que nós cremos que nesse momento que a gente está reunido, que a igreja está reunida, o ensino da palavra de Deus é o que vai nos fortalecer. A palavra de Deus diz assim, ó, ensina a criança no caminho que deve andar. E ainda quando for velho, não se desviará. Então, uma das instruções que Deus falou para Moisés e para os anciões e para os líderes era o seguinte, ó, inculquem nas crianças, inculquem nelas a palavra de Deus. Lógico que nessa época não havia Bíblia, não havia nada, havia escritos, havia a tradição, havia aquela resenha familiar em que eles se reuniam nas casas e contavam assim, olha, o nosso Deus é um Deus poderoso, é o Deus de Abraão, de Isaac, Jacó, é um Deus que nos livrou com mão forte, é o Deus que fez o mar se abrir, é um Deus que derrotou os inimigos, é um Deus que nos libertou. Então, tudo isso era ensinado, tudo isso era falado entre eles. E isso fortalecia a cultura e fortalecia a identidade do povo de Deus. E esse fortalecimento da identidade, esse fortalecimento da fé, daquela base, ele só tem um único caminho. É meditando nas Escrituras, é entendendo o que a Escritura fala. É só esse caminho que existe para que a nossa fé seja baseada. E a partir daí, a partir desse entendimento, a partir desse, vamos dizer assim, dessa coluna central, a nossa vida com Deus vai sendo construída e vai sendo edificada. Essa é a base. Estava conversando ali atrás com os pastores ali, sobre os ataques, né, que tanto Israel sofre quanto a igreja, e praticamente os motivos são os mesmos. A igreja sofre tanto ataque ainda hoje, vocês sabem disso, vocês veem isso o tempo todo. A igreja sofre tanto ataque por causa dos valores que ela defende. Então, a igreja defende o valor da fidelidade. O valor da fidelidade no casamento, o casamento de um homem e uma mulher. E ela é atacada por quê? Porque no mundo, o normal é a infidelidade.
No mundo, o normal é as pessoas não honrarem seus compromissos, não honrarem a sua palavra, e isso, pessoas com 3, 4, 5 casamentos, e se orgulhando disso. Eu já fui casado 5 vezes. Mas a igreja é atacada porque ela vai contra esses valores. O valor da família, valores familiares, valores de filhos obedientes aos pais. E aí a igreja é atacada porque na sociedade atual se diz que a pessoa ela é um indivíduo e ela tem os seus direitos e os direitos dela têm que ser respeitados. Então, um garoto de 12 anos pode afrontar inclusive os pais e pode fazer o que quiser da vida e pode se drogar e pode fazer o que quiser e não respeitam mais os professores em sala de aula. E no meu tempo, quando a minha mãe era chamada na escola, eu já ia temendo na escola. Porque eu sabia que na volta, ela já ia procurando a melhor varinha. Na volta, eu sabia que aquela varinha ia ser colhida lá da árvore e a coisa ia ficar feia. Hoje em dia, quando o pai é chamado na escola, o filho parece que tem um ar de superioridade. Agora tu vai ver, agora meu pai e minha mãe vão vir aqui, vão te colocar no teu lugar. Então as coisas se invertem. Professores são desrespeitados, autoridades são desrespeitadas, mas a igreja vai contra isso. Por isso que a igreja é atacada. Por causa desses valores. E a gente sabe o que está por trás disso. O que está por trás disso é o Deus desse século, que cegou o entendimento daqueles que não creem. É mais ou menos o que acontecia com o apóstolo Paulo, quando ele perseguia os irmãos, quando ele perseguia a igreja e achava que estava fazendo a vontade de Deus. Porque na mentalidade dele, ele estava perseguindo aqueles que estavam corrompendo a sociedade, aqueles que estavam fazendo, estavam descumprindo leis, que estavam descumprindo regras que eram impostas. Mas, na verdade, ele estava perseguindo ao Senhor Jesus. Então, antes de nós sermos perseguidos, quem está sendo perseguido é o Senhor Jesus. Nós sabemos disso. E como Israel faz parte de tudo isso, Israel é o povo da promessa, é o povo escolhido, Israel também sofre ataques justamente por causa dessa diferenciação. Mas, assim como nós estamos aqui para entendermos para fortalecermos a nossa identidade, por isso o tema missão, o tema da visão do ministério, quando nós entendemos isso, quando nós nos fortalecemos nisso, nós estamos mais preparados para não sermos enganados por qualquer vento de doutrina, qualquer vento, sabe? E a gente sabe que os últimos dias serão dias, como diz a palavra, de apostasia. Então é importante que a gente tenha em mente esses valores. Amém? Glória a Deus. Então a gente falou na semana passada, a gente vai utilizar o mesmo polígrafo ainda, porque eu comecei a falar e não saí da primeira página praticamente, depois a gente foi indo, né? Mas a gente falou principalmente sobre missão, visão e valores. Então, só recapitulando rapidamente, né, o que é a missão, o que é visão e o que são valores. Então, missão é o propósito. Missão é a finalidade, a missão é a razão pela qual a igreja existe e se move. E a nossa missão, ela é bem clara, estabelecida pelo próprio Cristo, quando lá em Mateus 28 ele fala: ide, portanto, e fazei discípulos de todos os povos, de todas as nações, pregar o evangelho do reino. Ele fala no capítulo 24 também, evangelho do reino sendo pregado a todas as nações. E ele diz assim: batizando-os e ensinando-os a que guardem todas as coisas. Então essa é a missão da igreja. É proclamar o evangelho para que as pessoas sejam salvas. Então essa é a missão. A igreja não está estabelecida e ela não existe sem essa missão. Visão. A visão é, vamos dizer assim, é o veículo que nós utilizamos para chegar. É como se a minha missão fosse ir de Porto Alegre a Curitiba. Essa é a missão. Vou de Porto Alegre a Curitiba. Ah, mas como é que eu vou? Bom, eu posso ir a pé, embora seja
muito difícil, né? Vou caminhar dias, meses, sei lá, mas eu posso, é uma possibilidade. Eu posso ir de bicicleta, eu posso ir a cavalo, eu posso ir de carro, eu posso ir de ônibus, posso ir de avião. Então, a visão é a maneira que eu vou utilizar, é o veículo que eu vou utilizar para chegar naquele fim, naquela finalidade. Então, essa é a diferença entre visão e missão. A missão, ela não muda. Se mudar a missão, aí nós não estamos falando mais de igreja. Nós estamos falando de qualquer outra coisa, qualquer outra organização, menos de igreja. Então, a missão, ela não muda. A visão, ela pode mudar, ela pode aperfeiçoar. Eu posso achar que eu posso ir de carro, eu posso pegar um carro 1.0 básico, sem ar-condicionado, sem nada, sem direção hidráulica, um carro básico. Ou eu posso ir num carro mais completo, com mais motorização, eu posso chegar antes, com mais conforto. Então, isso pode alterar, isso chama-se visão. E os valores? Os valores são os ideais de atitude, de comportamento, são as normas. Então, os valores nossos são definidos onde? Na palavra de Deus. Então, os valores são aqueles que nós encontramos na palavra de Deus. Esses valores é que vão definir a nossa relação institucional e a nossa relação pessoal. Esses valores vão definir o nosso modo de viver, vão definir como a gente age, como a gente anda, porque esses valores foram dados por Deus para que a gente alcance a missão de uma maneira completa e de uma maneira integral. Então, missão, visão e valores estão todos eles juntos. E nós estamos falando de visão do ministério por quê? Porque nós temos uma maneira de ser. Nós temos uma maneira de ser. Mas se você visitar outras congregações, outras igrejas, outras denominações, cada uma tem um jeito, cada uma tem uma identidade, cada uma tem um formato. Por quê? Porque uns vão para Curitiba a pé, outros vão de bicicleta, outros vão de carro. Então, cada um tem a sua maneira de chegar, mas a finalidade, a missão é a mesma. É a mesma. Agora, por exemplo, se eu sair da igreja e for numa sessão de espiritismo, aí já tem diferença. Por quê? Porque não é a mesma missão, com certeza não é a mesma visão, e com certeza não são os mesmos valores. Então, estou falando de outro organismo e de outra coisa. Então, o que nos interessa é falar da nossa visão e identificarmos a nossa visão. E, com isso, nós não estamos aqui também dizendo que outras denominações e outras igrejas fazem errado e que nós fizemos o certo. Longe disso. Não estamos aqui para afirmar isso. Então, eu posso falar com propriedade, porque como eu cuido da parte da integração aqui da igreja, eu recebo pessoas que vêm de vários lugares, e muitas pessoas dizem assim, pois é, não estava mais me adaptando, acho que a igreja lá não era bem o que eu pensava, não era. Então, as pessoas acabam, mas aqui, eu acho que aqui é melhor. Eu digo, olha, cuidado. Eu acho que aqui pode ser um pouco diferente, mas pode não ser melhor. Em muitos casos pode ser até pior. Mas é uma questão da gente entender e da gente compreender onde Deus está nos colocando. Onde Deus está nos plantando, para que ali a gente possa frutificar. E por isso que é importante, então, saber dessas coisas. Então, falamos sobre visão, sobre missão, sobre propósitos. Chegamos a falar sobre a visão, que uma das características de uma visão saudável é que ela não fica embasada somente naquilo que aconteceu, somente no passado, muito embora os alicerces não mudam, porque são baseados na palavra de Deus. Então, tudo aquilo que é baseado na palavra de Deus, ele permanece. E nós, por isso, somos chamados, né, de conservadores. Porque nós conservamos aquilo que é bom. Aquilo que é bom não precisa ser mudado. Se tem algum aperfeiçoamento a se fazer,
O Senhor o sabe, Ele vai aperfeiçoar a maneira, mas jamais vai mudar o objetivo final. Então, tem coisas que são imutáveis, ou como dizia um antigo ministro aí da economia, são imexíveis. Não se mexe. São coisas que não... Por exemplo, vou dar um exemplo para vocês, tá? Pecado. Aquilo que a Bíblia define como pecado, pode acontecer o que acontecer, pode mudar governo, pode mudar lei, pode mudar tudo, pecado vai continuar sendo pecado. Vou falar de um tema bem difícil também, por isso que eu não vou me aprofundar muito, mas só para exemplificar. Tá? O aborto. O aborto é um pecado. E ainda é um crime. Muito embora esteja encaminhando para se deixar de ser crime. As coisas... E a gente sabe que a nossa esperança não está nesse mundo, não está em leis, não está em governos. Mas se o aborto deixar de ser lei, deixar de ser crime, ele vai deixar de ser pecado? Não. Vai continuar sendo pecado. Então, nem todo pecado é crime. Por exemplo, eu vou mentir para você a minha idade. Mentir é pecado? É pecado, mas não é crime. Ninguém vai preso porque disse que tinha 15 anos, quando na verdade tem 30. Na verdade, quem acreditou que tinha que ser preso, né? Por idiotice. Mas, nem todo pecado é crime, mas todo crime é pecado. O pastor Alberto deve ter mentido a idade. Estou brincando. Então, os nossos valores, né, principais, eles não mudam. Então, nós vamos continuar defendendo isso. E, por isso, a gente pode comprar muita briga por aí, né? Então, tem coisas que são e que não vão deixar de ser. E uma outra característica também da questão da visão é que ela, como eu tinha falado, né, para cumprir melhor o propósito, ela pode ser aperfeiçoada. Como é que a gente pode entender melhor isso? Nós, na igreja, nós temos a ação social, Ministério de Ação Social. Inclusive, dia 14 de outubro, você pode guardar essa data aí, 14 de outubro, se não me falha a memória, é o próximo sábado, correto? 14 de outubro, o horário aqui vai ser o dia inteiro, pastor Vasqueles? 14h30. Nós vamos estar recebendo aqui, tá, pelo que me falaram, mais de 200 crianças. É isso? Vai ter criança ali quantos? Mais de 150? Então, estamos perto de 200, né? Vamos olhar com fé. Até porque, quando tem criança assim, 50 já é difícil de segurar. Isso. Quando tem 50, parece que tem 200, né? Mas a gente vai receber aqui crianças lá da vila ali, do Passo das Pedras, crianças lá da Asa Branca, né, de vários lugares. Enfim, vamos receber crianças aqui. E esse dia vai ser um dia, lógico, em outubro, né, tem o dia da criança, 12 de outubro e tal. Então, a gente aproveita essas datas para receber pessoas, para evangelizar, ou seja, para espalhar o amor de Deus. Então, aqui vai estar lotado de crianças. Nós vamos, como igreja, fazer essa ação, eles vão ter recreação, eles vão ter, né, vai ter doação aqui, mas qual é o principal de todo esse movimento? Onde vem a criança, também vem os pais. Então, se tiverem 100 crianças, pode ser que, juntamente com essas crianças, tenham mais 100 adultos, ou perto disso. E todas essas pessoas, elas vêm aqui, que legal, vou lá, vou ganhar alguma coisa, vou me divertir, vou fazer... Tudo isso vai trazer eles para perto. Para quê? Para o objetivo de serem acolhidos. Não somente de serem atendidos, de serem, sabe, de ter uma tarde divertida, não. Mas é o objetivo deles estarem aqui para serem abraçados e serem alcançados pelo amor de Deus, pelo Evangelho. Esse é o objetivo principal. Mas a ação social que se faz,
isso é o resultado, inclusive, de uma ação que é feita o ano todo, ela nos possibilita essa oportunidade. Então, se nós fizéssemos somente recreação, ou somente doação de alimentos, ou doação de roupas, ou seja o que for, e não tivesse uma finalidade, isso, com certeza, iria enfraquecer a nossa missão. Nós não estaríamos cumprindo a missão. Muito embora alguém poderia passar na frente e olhar assim, puxa vida, mas essa igreja é top, essa igreja, né? Olha lá, está lotado de gente, lotado de criança, lotado de gente e tal, mas se elas não forem abraçadas, ensinadas, não forem acolhidas na sua necessidade, foi só um esforço que não valeu de nada. Então, por que nós valorizamos ações? Por que nós valorizamos o Ministério de Ação Social que atende pessoas? Pessoas que recebem cesta básica, recebem ajuda de tudo, ajuda de todos os sentidos, emocional, material. Nós já construímos casas para as pessoas, reformamos casas, pessoas que perderam tudo, nós doamos móveis, doamos... Ou seja, a gente faz isso. E muitas vezes não é algo que se, sabe, que se dê publicidade. Não é interessante isso, sabe, dar publicidade para alguém que está precisando. Mas nós, efetivamente, nós suprimos essa necessidade. Porque nós entendemos. E cada vez mais nós vamos aperfeiçoando essas ações. Para quê? Para que chegue um momento crucial, o momento mais importante do dia daquela pessoa, em que ela possa chegar para alguém e dizer assim, puxa vida, eu estou me sentindo tão bem, eu estou me sentindo tão amado, eu estou me sentindo tão abraçado. E aí, aquele momento que a pessoa abriu o coração, é o momento de alguém chegar e dizer assim, olha, isso é o que nós temos, mas Deus ainda tem muito mais para nós. Deus tem muito mais. Tu tem mais alguma coisa que tu precise? Qual é o teu pedido específico? Qual é a tua necessidade? Eu posso orar por isso? Sabe que Deus tem poder para mudar a tua realidade, Deus tem poder para transformar a tua vida. Esse é o momento que a pessoa vai se deparar com aquela encruzilhada onde a esperança ou a desesperança se encontra com a própria cruz. E ali, naquele momento, pode nascer no coração dela a fé, a esperança, ela pode ser renovada na sua vida, ela pode se sentir muito melhor, e naquele momento ela pode entender, muito mais do que receber alimento, do que receber roupa, do que receber abraços, eu estou recebendo a vida de Deus. E isso é o mais importante. Então, essas ações todas que são feitas, muitas vezes nós temos que deixar alguns compromissos nossos, alguns valores nossos para trás, para poder investir nisso. A ação social tem esse segredo, sabe? A ação social nos possibilita experimentar um pouco do morrer. Porque a nossa vida cristã, ela também é uma vida de morte, uma vida de sacrifício, uma vida de oferta. Porque talvez você pode muito bem combinar de sair com a sua família, de passear, sabe? Isso é livre, isso aí não tem nada contra isso, você tem liberdade para tudo. Ah, vou levar meu filho para um parque, para uma praça, num cinema, num shopping, vou estar com a minha família, vou aproveitar. Isso é bom, isso é necessário. Mas por que é um chamado para morrer? Porque muitas vezes nós matamos esse desejo e essa vontade para valorizarmos a missão do que Deus quer de nós. Isso é uma posição sacrificial, e se nós entendermos a urgência da palavra de Deus, nós fazemos isso sem peso no coração. Porque na nossa família a gente vai ter que dar uma atenção, a gente tem outras datas, organizando tudo, como dizia alguém que fazia carreto lá perto de casa, organizando tudo vai caber. Tu bota 2 apartamentos num caminhãozinho se organizar bem direitinho. Então, organizando, a gente consegue. Por isso que a gente tem que, muitas vezes, deixar de fazer alguma coisa e valorizar aquele momento, porque ali é que Deus vai movimentar a sua, sabe? Deus vai fazer acontecer no coração dessa pessoa. E essa pessoa, entendendo isso, valeu todo o esforço. Tomar uma aguinha aqui enquanto você diz amém. Amém?
Vamos ver o horário. Meu Deus. Vamos lá. Outro ponto que a gente pode destacar na questão da visão, uma visão biblicamente saudável, é que ela não se conforma com a mediocridade. Então, aqui no polígrafo, você pode ler ali que a visão de uma igreja nunca é limitada. Pelo contrário, ela se expande e sonha a cada dia mais, sempre buscando pelo melhor. Por isso, preze pela excelência em tudo que você fizer para o reino de Deus. E pense, se o propósito e a vontade do Senhor para a minha igreja são boas, perfeita e agradável, por que irei me conformar com uma visão mínima, quando ela é baseada no propósito de Deus? Dessa forma, foque no que é excelente, visto que servimos a um Deus excelente. Amém? Então, isso é uma questão que parece, muitas vezes, uma obviedade, mas nós temos que pensar sobre isso. A visão, principalmente nas coisas de Deus, ela não pode se conformar com a mediocridade. Nós podemos sempre melhorar e podemos sempre fazer melhor. Em qualquer área. Na área do ensino, na área da pregação da palavra, na área da recepção, na área do louvor, enfim, seja no que for, nós podemos sempre fazer melhor e fazer com excelência. Então, nós não temos que ter aquela visão de que, sabe, já que é na igreja ali, então, para tocar na igreja está bom. Como assim, o cara aprende 2 notas no violão, 3 notas do violão e pensa assim, para tocar ali na igreja, para tocar ali no culto de crianças está bom. Não está bom. Se ninguém souber tocar, tu vai ser a estrela, né? Se ninguém souber tocar, beleza. Mas será que está fazendo o melhor para Deus? Porque não é assim que a gente pensa. Não nos baseamos pelo mínimo, mas nós nos baseamos por aquilo que é o melhor. Então, quando eu venho aqui ministrar o louvor, quando eu venho aqui pregar, quando eu venho aqui receber as pessoas na porta, eu tenho que ter em mente que eu tenho que fazer o melhor para Deus e o melhor para as pessoas, porque isso é valorização. Isso é a valorização daquilo que Deus coloca na nossa vida. Então, nós não podemos nunca pensar que, isso aqui está bom, assim está bom, não, deixa assim que está bom. Não, nós podemos sempre melhorar, nós podemos sempre buscar o aperfeiçoamento, sempre buscar aquilo que é melhor. Seja se você é professor de criança, você é professor universitário, você sempre tem que se reciclar e buscar fazer o melhor. E é assim que nós incentivamos para que as pessoas sempre busquem fazer o melhor. Assim a igreja vai crescendo, assim a igreja vai prosperando e assim o evangelho vai prosperando. Então a igreja passou por um momento assim, acho que a igreja no Brasil e no mundo todo, com a questão da pandemia, a igreja se acordou para uma realidade que já era uma realidade há muito tempo, que era a questão das redes sociais e do mundo virtual. Então, a igreja, quem não era adaptado, teve que se adaptar, e quem já era adaptado, se expandiu ainda mais. Quem já estava caminhando nesse caminho, quem já estava acostumado com isso, teve ainda um upgrade muito maior. Por quê? Porque a gente sempre caminha, vamos caminhando e vamos, Deus vai acrescentando as coisas. Então, Israel tinha uma realidade quando era escravo, mas depois ele teve outra realidade quando alcançou lá a Terra Prometida. E olha só aqui, não é uma coisa fácil de se fazer, não. Porque uma geração inteira teve que morrer no deserto para que uma nova geração fosse levantada. Então, muitas vezes, para que alguma coisa melhor seja construída, a gente tem que matar o velho. Não vai sair matando o velho por aí. Isso é um sentido figurado, embora com Israel foi na prática mesmo. Tem que deixar o novo, sabe? Tem que deixar aquilo que são coisas melhores, coisas mais aperfeiçoadas surgirem. Para que a gente não se conforme com aquilo que é uma mediocridade. Então, as formas de evangelização, até
na questão assim as próprias músicas que se cantam, isso tudo passou por um processo. A forma de se fazer, tudo passou por um processo de melhoria. E Deus ainda vai melhorar mais. Por quê? Porque nós estamos caminhando nesse mesmo passo. E é Deus que é um Deus excelente, né? Outro ponto importante é que a visão ela também deve ser transparente. Em Abacuque 2:2, tem aquele texto que diz assim: então o Senhor me respondeu e disse: escreve a visão e torna bem legível sob tábuas, para que possa ler quem passa correndo. Essa versão da Almeida Corrigida Fiel. E é interessante, porque quando Deus fala aqui para esse profeta, diz assim, ó, escreve a visão, mas escreve bem grande para que todo mundo possa ver. Até quem passa correndo vai ver. Que espetáculo, né? Um Deus comunicativo. Um Deus que se comunica, um Deus que se faz entender. Um Deus em que envia a sua palavra e Ele está dizendo, ó, até quem passa correndo desapercebido vai ler. Então, essa palavra e essa visão, ela tem que ser expressa de maneira clara e de maneira transparente. Então, nós buscamos essa transparência, nós buscamos essa clareza, nós buscamos sempre comunicar as direções e as decisões, sempre comunicar a igreja, aos líderes, a nossa comunidade. Nós buscamos sempre isso. E isso é transparência. Até porque, se não houver transparência, nós perdemos tudo. Se não houver transparência naquilo que é falado, naquilo que é pregado, naquilo que é feito, nós perdemos tudo. Porque a transparência é a base da confiança. Então, esses são os nossos valores, assim, em termos de visão, missão. Vocês podem ver aqui agora, não tem, eu acho que é a penúltima página aqui, sobre os pilares fundamentais da visão. Salmos 11, versículo 13 diz assim: se forem destruídos os fundamentos, o que poderá fazer o justo? Então, esses fundamentos que a gente está falando, né, quando a nossa igreja ela se tornou uma igreja independente, todos que passaram pela integração sabem, eu vou contar rapidamente aqui, a nossa igreja ela foi fundada originalmente por missionários batistas que vieram do Rio de Janeiro, no início do século passado, e o nosso primeiro estatuto, uma coisa que eu brinco sempre, né, porque o pastor Alberto é antigo, né, porque o primeiro estatuto que foi feito foi por um pastor um missionário chamado Alberto Dustin, em 13 de maio de 1910. Ali na Nunes Machado era a igreja. E esses missionários batistas, eles vieram para cá, eram batistas da Convenção Batista Brasileira, batistas tradicionais, fundaram a igreja em 13 de maio de 1910, então nós estamos com 113 anos de fundação, logicamente que em todo esse tempo muitas mudanças ocorreram, mas até o final da década de 80, a nossa igreja era uma igreja extremamente tradicional. E a diferença de uma igreja tradicional para uma igreja avivada é que a igreja tradicional, na sua maioria, praticamente na sua totalidade, eles são cessacionistas. Então, eles creem que os dons do Espírito Santo foram reais, aconteceram lá em Atos, mas que tiveram um propósito específico, uma época específica e que pararam por ali. Para eles foi isso aí. Mas no final da década de 80, não somente na nossa igreja, mas praticamente em todo o Brasil, são movimentos que vão acontecendo, né? Os movimentos de avivamento vão acontecendo, igrejas vão surgindo,
através de ondas de avivamento. E a nossa igreja, ela também foi alcançada por esse avivamento no final da década de 80. Então, como a Convenção Batista não aceitava os dons do Espírito Santo, praticamente nós fomos excluídos da Convenção Batista Brasileira. Então, era uma igreja com raízes batistas, mas ao mesmo tempo não era aceito pela Convenção, porque era uma igreja que acreditava nos dons e na manifestação do Espírito Santo, então as coisas não fecharam muito e a igreja se separou da Convenção. A partir daí se tornou um ministério independente. E o pastor Gessé, que foi o pastor que assumiu nessa época o pastoreio da igreja, ele recebeu de Deus uma direção de trabalhar em cima de 3 pilares. E a esses pilares nós chamamos a visão do ministério. Esses 3 pilares são palavra, louvor e missões. Eram 3 pilares fundamentais pelos quais a igreja iria caminhar. Lembrei do Ricardinho agora com a tua linha. Então, esses 3 pilares, louvor, palavra e missões. E aí, uma alteração também que se formou na época, que ele também era um pastor que é acostumado com as doutrinas batistas, e as igrejas batistas tradicionais, elas são organizadas por departamentos. E ela tem departamento disso, departamento daquilo, então cada coisa exigia um departamento específico, né? Vamos dar um exemplo. A gente olha assim e pergunta, mas quem é que colocou essa parede preta aqui? Alguém pode se perguntar, quem é que colocou essa parede preta aqui? Aí alguém poderia convocar uma reunião com os departamentos e perguntar, quem foi que colocou aquela parede preta? Aí o departamento lá de obras e viadutos, sei lá, alguém ia dizer assim, não, essa parede preta aí foi um pedido dos jovens que queriam algo mais moderno. Aí alguém se levanta, não, mas só um pouquinho, houve uma votação para isso, houve uma assembleia para decidir isso, e aí começa. Aí marca uma assembleia, aí vê se a parede preta, faz orçamento, faz aquilo, e aí uns são a favor, outros são contra. Onde é que ia acabar isso? Não tinha razão de ser. O que se criou na época? O pastor Gessé recebeu uma direção de Deus, Deus falou para ele, forma um presbitério. Então ele pegou os líderes, na época haviam... Vocês podem ver que nós não temos aqui na igreja algumas figuras eclesiásticas que você talvez esteja acostumado, né? Diácono nós não temos, presbíteros nós não temos, evangelistas nós não temos, são funções eclesiásticas, né? Nós temos 2 denominações aqui que a gente trata de maneira bem simples. São pastores e líderes, ou obreiros. Então, pastores e líderes. Então, todo pastor também é um líder e todo líder também, na prática, acaba sendo um pastor. Então, a gente não vê necessidade de se criar nomenclaturas, porque se a pessoa quer servir a Deus, ela não depende de um título, ela não depende de um crachá, ela depende do coração dela. E nesse sentido, então, haviam ainda alguns diáconos mais antigos, lá, batistas e presbíteros, ele chamou todos eles, e chamou os pastores que estavam junto com ele, pastor Roy, inclusive, da época, estava lá, pastor Ernesto, pastor Mauri, na época não era pastor ainda, ele era um diácono, né? Então, todos eles foram reunidos e, a partir dali, se criou um presbitério. O que é o presbitério? O presbitério era um grupo de pastores e líderes que se reuniam para tomar direções de Deus e tomar algumas decisões. Então, não havia mais comissão disso, comissão daquilo, era o presbitério que se reunia. E esse formato, ainda hoje nós temos. Nós temos aqui também um presbitério composto de pastores e líderes, e esse presbitério se reúne periodicamente para orar, para pedir direção de Deus e para encaminhar os assuntos mais diversos que nós temos aqui. Nós temos também os líderes, que em um contexto mais amplo, temos reunião de liderança também periodicamente, onde todos os líderes de ministério nós nos reunimos e também oramos, recebemos palavra de Deus, e as necessidades dos ministérios também são trazidas nessa reunião. E as decisões, elas todas são tomadas, então, em conjunto. Então, isso
para uma convenção ou para alguma organização mais, eclesiasticamente falando, isso não é aceito, mas é assim que nós entendemos e é assim que nós agimos. Então, essa é a visão que nós temos sobre liderança. E um desses pilares aí que a gente vai tratar hoje, devia ter na visão também um outro pilar aqui, o tempo de pregação, porque já é 11h25. Lá em 2 Timóteo 4, 1 e 2 diz assim, o apóstolo Paulo falando para Timóteo: conjuro-te, pois, diante de Deus e do Senhor Jesus Cristo, que há de julgar os vivos e os mortos, na sua vinda e no seu reino, que pregues a palavra, instes a tempo e fora de tempo, corrija, repreenda, exorte com toda longanimidade e doutrina. Então nós cremos que uma das bases centrais do Evangelho é a pregação da palavra. Por isso que Paulo fala para Timóteo: pregues a palavra a tempo e fora de tempo. Ou seja, pregue em todo tempo. Corrija, repreenda, exorte com toda a longanimidade e doutrina. Então, a centralidade da palavra de Deus, no contexto do Evangelho, ela é tão importante, que aqui ele está falando para Timóteo que tem que ser feita a tempo e a fora de tempo. Ou seja, tem que ser feita quando tu acha que tem que ser feito, e tem que ser feito quando tu não acha que tem que ser feito. Porque em todo tempo a palavra vai ser pregada. Havia um dos pais da igreja, é uma frase atribuída, se não me engano, a Agostinho, que dizia o seguinte: que você está pregando o tempo todo e você está sendo lido o tempo todo. E ele dizia assim, pregue o tempo todo, e se preciso for, use a Bíblia. Ou seja, ele estava dizendo que nosso cotidiano, o nosso proceder e a nossa vida também são uma pregação. Então a palavra, o Logos de Deus, a palavra de Deus, ela tem uma centralidade, por isso que nós valorizamos no nosso culto a pregação da palavra de Deus. Nós não abrimos mão, isso é um valor que nós aprendemos e é algo que nós entendemos como... Porque a palavra de Deus é que vai ser enviada para nós, e por isso que ele está dizendo aqui para Timóteo, que para ele fazer isso com toda longanimidade e doutrina. Então, talvez a palavra doutrina para você tenha um outro significado. Algumas denominações usam doutrina como normas a serem seguidas. Por exemplo, eu sei de uma denominação que tem um culto de doutrina. Esse culto de doutrina é onde é falado tudo sobre como deve ser, como não deve ser, como deve fazer, como não deve... Ou seja, são as normas e os regulamentos. Mas para nós aqui, essa palavra, a doutrina, ela tem o sentido de ensino. A palavra doutrina, do grego, ela é o didaquê, a palavra, ela significa isso, ensino. E o ensino nada mais é do que o estudo da palavra de Deus, aquilo que é atribuído à palavra de Deus, aquilo que é concernente à palavra de Deus. Por isso que a palavra de Deus, a pregação, ela é toda ela concentrada, toda ela firmada e centralizada nas escrituras bíblicas. Porque a importância dela, a importância da palavra, ela é fundamental. Ela é fundamento para a nossa vida. Por isso que Paulo fazia tanto isso, e lá em Atos, no capítulo 6, eles disseram assim, os apóstolos: mas nós perseveraremos na oração e no ministério da palavra. Então isso era tão fundamental e tão importante, que eles instituíram homens cheios do Espírito Santo, que foram denominados de diáconos, né? Homens que estavam atendendo demandas do povo, atendendo assuntos do povo, para que eles pudessem se dedicar à oração e ao ministério da palavra. Porque a palavra de Deus, ela é central, ela tem um peso e ela tem uma importância capital no nosso culto. Nós valorizamos a palavra de Deus. E nós entendemos que essa palavra,
quer muitas vezes a gente acha ela boa ou a gente acha ela ruim, ela foi enviada pelo Senhor e alguém está sendo ministrado por ela. Amém? Então, esses são os conceitos fundamentais aqui, algumas coisas a gente vai tendo ainda, a gente vai vendo durante as nossas aulas, mas por hoje chegamos no nosso limite de horário e por hoje era isso, né? Então, vamos nos colocar em pé para que a gente possa orar a Deus aí e encerrar o nosso culto. Amém. Pai, obrigado pela Tua palavra. Obrigado, Senhor, por esse tempo. Obrigado pela vida da Tua igreja. Nós queremos agora, Pai, entregar nossa vida a Ti, que Tu nos conduza em segurança de volta para casa e que nós possamos, Pai, em nome de Jesus, guardar tudo que ouvimos e tudo que vamos ainda estudar durante o dia da Tua palavra no nosso coração. Pai, nos abençoa nessa hora, em nome de Jesus. Amém. Amém, meus queridos. Deus abençoe. Continuamos no domingo que vem. Um bom domingo a todos.